Boa noite. Vou dar uma boa noite diferente aqui. Nós vamos iniciar a nossa série de mensagens hoje, primeira série do ano. E o nome dessa série é Coração Voluntário. Coração Voluntário. E essa é uma série curta, mas eu entendo que ela pode ser intensa se nós levarmos a sério o que vai acontecer hoje e na semana e no próximo final de semana. Essa vai ser uma série um pouquinho diferente, porque apesar dela ser curta, ela vai ter algum desafio muito prático. E antes de nós lermos a Bíblia e da gente iniciar a nossa pequena jornada, eu quero convidar você a orar junto comigo. Vamos orar. Pai, que nesses 2 próximos finais de semana, a Tua graça nos toque, nos convença e que algo em nós possa mudar. Abençoe agora o texto que nós vamos ler e que ele fale profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 28. Primeiro Crônicas, capítulo 28, a gente vai ler dos versículos 11 a 21. Primeiro Crônicas, capítulo 28, de 11 a 21. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente com referência aos átrios da casa do Senhor, e todas as câmaras em redor para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas, e para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda obra de ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor, especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço, também o peso de prata para todos os utensílios de prata de cada serviço, o peso para os candeeiros de todas as suas lâmpadas de ouro, para cada candeeiro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um, também o peso de ouro para as mesas da propiciação, para cada uma de per si, como também a prata para as mesas de prata, ouro para os garfos, para as bacias e para os copos, para as taças de ouro, o devido peso a cada uma, como também para as taças de prata e cada uma o seu peso. O peso de ouro refinado para o altar do incenso, como também segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito por mandado do Senhor, a saber todas as obras dessa planta. Disse Davi a Salomão seu filho, ser forte
e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas, para todo o serviço da casa de Deus. Também se acham contigo para toda obra, voluntários com sabedoria, de toda espécie, para cada serviço, como também os príncipes, e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Coração voluntário. Eu pensei nessa série porque eu tenho sim uma expectativa. A minha expectativa é que todos os que estão na IPG se envolvam com a IPG. E para se envolver com a IPG, eu imagino um caminho de 3 passos muito claros. Primeiro, eu preciso ter um relacionamento com Cristo. Tudo começa aí. Eu preciso me relacionar com Deus. Segundo passo, resultado do primeiro. Eu preciso me envolver com as pessoas. À medida em que eu me envolvo com Cristo, eu também me envolvo com quem está do meu lado, ou com quem está perto de mim, ou com quem vive ao meu redor. Terceiro passo. Depois de me envolver, de ter um relacionamento com Cristo e de me envolver com as pessoas, o terceiro passo é um sentimento de pertencimento à comunidade que eu estou. À medida que a gente se envolve com Cristo, à medida que a gente se relaciona com Cristo, nós vamos nos relacionando uns com os outros e vamos ter esse sentimento de pertencimento à comunidade onde a gente está inserido. E para a gente ter esse sentimento, para estarmos em uma comunidade, a gente não está numa comunidade apenas para adorar a Deus na igreja, no templo. Mas nós precisamos estar conectados com as pessoas e servir a comunidade em que estamos inseridos. Conectados em Deus, conectados em pessoas e servir a comunidade onde a gente está inserido. Essa é a minha expectativa. E talvez essa seja a mesma expectativa de todos os pastores espalhados pela face da terra. Que hajam pessoas dentro de suas comunidades que tenham um coração voluntário. Voluntário vem do latim voluntarium, que significa aquele que age por vontade própria. Interessante, né? Porque você não precisa obrigar um voluntário a fazer uma tarefa. Uma vez que ele é desafiado, ele se propõe, ele vai e faz, e pronto. Você não precisa ficar implorando para o voluntário fazer algo. Ele se levanta, vai e faz, porque ele sente fortemente dentro do seu coração que ele precisa fazer alguma coisa. Então ele não é obrigado. As pessoas não brigam com voluntários para fazer A, B ou C. Eles simplesmente se levantam e fazem. Porque eles vão encarar e precisam encarar o desafio com constância, com entrega e com amor. Basicamente, 2 palavras marcam o coração de um voluntário. Espontaneidade, eles vão fazer de forma espontânea o que eles precisam fazer. E a segunda palavra é generosidade. Eles entregam a sua generosidade, eles entregam o que tem dentro dos seus corações, eles entregam o seu tempo, eles entregam o seu dinheiro, eles entregam a sua família, eles entregam o seu raciocínio, eles entregam ao trabalho para o qual eles se propõem a fazer. Espontaneidade e generosidade. Nessa noite, eu quero inserir mais uma terceira palavra que envolve o coração
voluntário. E essa terceira palavra vai nos acompanhar hoje, durante a semana que vem e talvez a vida toda. Assim espero eu. Espontaneidade, generosidade e a terceira palavra que eu coloco é serviço. Servir é a base de um coração voluntário. E, sinceramente, eu não vejo outra forma de nós tocarmos o coração das pessoas senão servi-las. Eu aprendi uma coisa com o meu pastor. Eu aprendi com ele que eu tenho que estar aqui para lavar os seus pés. E se cada um de nós tivermos a consciência de que você também tem que lavar o pé de quem está aqui, nós vamos criar uma comunidade servidora, de voluntários, que não se escondem, que não são omissos, que não apresentam justificativas para não servir ou para não estender a mão para quem precisa. Uma igreja que pulsa, essa igreja onde as pessoas servem a Deus, mas também servem umas às outras. A Merula Stigall, ela é uma brasileira. Ela é presidente da Abrale. A Abrale é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. A Merula faz um trabalho fantástico na Abrale. E eu li uma entrevista dela na Folha, e ela deu uma entrevista, essa entrevista que ela deu para a Folha foi em 2017. Ela deu uma entrevista para a Folha, comentando um pouquinho como que era o trabalho dos voluntários, das pessoas que se voluntariavam para ajudar na Abrale, e essas pessoas se dedicavam a ajudar aquela pessoa que está enferma, doente, com câncer. Eu não sei se você já teve essa experiência de visitar pessoas que estão com câncer. Eu me lembro que no seminário eu tinha 3 opções de capelania. Eu tinha capelania que era uma capelania infantil, tinha uma capelania que era parecido com uma capelania escolar e era uma outra que era uma capelania hospitalar. Na época da escolha, minha mãe estava doente. Minha mãe teve o primeiro câncer, nos 4 anos do seminário ela teve um câncer, no meu primeiro ano, e depois ela teve um outro que foi o fatal. Ela teve o câncer, fez o tratamento, terminou, no meio do caminho eu tinha que decidir. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar exorcizar os meus demônios. Eu vou para a capelania hospitalar. Quando eu cheguei na capelania hospitalar, era um grupo pequeno de seminaristas, poucos foram para a capelania hospitalar, e na reunião com o Silvio, que era o coordenador da Unicamp, da capelania da Unicamp, em Campinas, o Silvio apresentou um papel para nós e disse assim, escolham agora onde vocês querem ir. E quando eu peguei o papel, o primeiro era a área da oncologia. Eu risquei esse primeiro, eu não sei porquê. E já entreguei. Na outra semana, quando eu cheguei, quem estava comigo era o meu companheiro de quarto na época do seminário. Ele foi junto comigo. E eu perguntei para o Silvio, posso levar um violão? Ele, pode. Aí a gente pegou o violão. Quando eu entrei na ala da oncologia, tinha uma sala da quimioterapia, nós já entramos direto ali na sala das pessoas fazendo quimio. E eu já fui tocado pelo lugar, porque eu sabia o que era aquilo. E aí eu tirei o violão, eu não sabia muito bem o que eu ia cantar, o que eu ia tocar. Eu me apresentei.
Aí eu falei, pessoal, a gente está aqui para conversar com vocês, para cantar. Alguém quer escolher uma música? Para que eu perguntei, né? Alguém me pediu uma música sertaneja. Tipo Milionários é Rico. E eu não sei porquê, pela soberania divina, eu sabia justamente a música que ela pediu. Eu falei, esse negócio é de Deus. E aí eu perguntei pro meu amigo, você sabe cantar? Ele falou, rapaz, eu não sei não, mas nós vamos juntos, então vamos embora. E aí eu peguei o violão e comecei a tocar sertanejo. E o Silvio falou assim, rapaz, o que vocês estão fazendo? Eu falei, rapaz, eu também não sei, mas vamos lá. E quando a gente começou a tocar, a mulher que havia pedido começou a chorar. Chorava, e o povo cantando junto, e aquele lugar que geralmente é tão de peso, ficou leve. Eu também fiquei leve. Quando eu comecei a tocar música sertaneja, eu falei, eu comecei a me soltar, né? E a gente deixou de tocar e a gente foi direto naquela senhora que chorava e a gente ouviu a história dela. Quando toca essa música, eu lembro do meu pai. Eu lembro da minha mãe também quando toca Fogão de Lenha, do Chitãozinho e Chororó. Só lembro dela. E aí eu entendi o que ela estava dizendo, a gente orou com ela, oramos com as outras pessoas, nos apresentamos como seminaristas, e foi uma experiência fantástica. A Merula trabalha com isso. E voluntários se colocam à disposição para servir na Abrale visitando essas pessoas. E na entrevista, na Folha, ela disse algo extremamente poderoso. Ela disse o seguinte: se nós não estamos deixando um mundo melhor para os nossos filhos, então nós precisamos deixar filhos melhores para o mundo. Isso caiu como uma bomba no meu coração. Porque se o mundo não está bom para os nossos filhos, então vamos criar os nossos filhos melhores e oferecê-los ao mundo. Essa fala dela fez pensar que tipo de igreja nós estamos construindo. E sabe onde é que a gente começa a construir as nossas igrejas? Ou a igreja onde a gente convive? Não é no culto onde a gente está aqui, não. É na mesa de jantar em casa. São nas conversas em família, são nos churrascos informais, onde a gente está ali conversando e os nossos filhos estão brincando e no meio da comilança toda a gente reclama da igreja, a gente reclama da liderança. É ali, é exatamente ali que a gente começa a fomentar no coração dos nossos pequeninos o que é igreja. Eu fiquei pensando, se nós não estamos dispostos a ajudar, a construir voluntariamente a igreja, por que nós vamos influenciar negativamente as nossas crianças e levá-las para o mesmo caminho que nós? Se nós não estamos ajudando a construir uma igreja bíblica, atual, acolhedora e criativa, por que nós não vamos deixar que os nossos filhos construam isso no nosso lugar? Nós precisamos deixar filhos melhores para uma igreja que no futuro se tornará forte e piedosa. E isso começa em casa. Infelizmente, nós estamos vivendo uma cultura de consumo. Poucas pessoas na igreja se voluntariam para construir e edificar a igreja. Poucas pessoas se dedicam. E os poucos que se dedicam abraçam o mundo dentro da igreja. São sempre os mesmos que fazem inúmeras tarefas e essas pessoas estão sobrecarregadas. E outros querem apenas serem servidos, enquanto poucos se desdobram para servir a muitos. Essa cultura do consumo, ela sufoca a igreja, ela traz uma certa esquizofrenia na nossa comunhão e ela nos engana. Ninguém constrói uma igreja sozinho. E sabe por que ninguém constrói uma igreja sozinho? Não apenas por incapacidade, não, mas é porque Deus não tem indivíduos.
Deus não tem indivíduos. Sabe o que é que Deus tem? Deus tem um povo. E é por isso que Jesus nos ensina a orar, Pai nosso, e não Pai meu. Deus não tem indivíduos. A gente que fica achando, não sou eu. Sim, Deus trata indivíduos, mas dentro do contexto do seu povo. Deus tem um povo, onde cada um, dentro do povo, recebe as suas competências, as suas habilidades, para glorificar a Deus e para que mais? Edificar a igreja. Eu não vou perguntar porque pode parecer assim, eu posso dar um tiro em mim mesmo, mas eu espero que vocês sejam edificados cada vez que eu estudo a palavra e prego. E se ninguém vier aqui pregar? Aí vem o Diego, vem o outro. Mas e se ninguém se propor a pregar? Como é que vocês vão ser edificados dominicalmente à noite? Alguém vai ter que se dedicar a isso. Alguém que recebeu o dom, a habilidade, a competência para expor, estudar a palavra, expor de maneira clara, para que a igreja seja edificada. Alguém tem que fazer esse papel. Agora, não é todo mundo que vai fazer esse papel. Porque Deus tem um povo. O texto que nós lemos conta a bela história da entrega do bastão. Davi apresenta Salomão como seu sucessor. E nessa cena, Davi entrega para Salomão nada mais e nada menos do que a planta do templo que Davi não conseguiu construir porque Deus não deixou. Porque as mãos de Davi estavam cheias de sangue. O cara guerreiro. Mas você não vai construir. Quem vai construir vai ser seu filho. Aí Davi falou assim, beleza, eu não vou construir, mas que eu vou desenhar essa planta, eu vou. E eu não sei que jeito, ele montou um grupo de arquitetos e engenheiros, fez toda a planta, e no final da vida, ele chega para Salomão e diz assim, a planta do templo está na tua mão. E dos versículos 11 até o versículo 18, a gente vai encontrar alguns dados bem minuciosos, bem específicos do que tinha na planta. Todos os lugares muito bem pensados, os pesos, as localidades, como é que seria, tudo organizado, tudo bem planejado. Davi não construiu, mas o Davi tinha a planta pronta. A planta estava pronta. Ele entrega a planta para Salomão. E ele olha para Salomão e diz assim, agora é com você. A construção do templo ela não era algo simples. Além de organizar o material, alguém tinha que organizar as pessoas, administrar o tempo, fazer as escalas das pessoas, porque era um trabalho de escala, e todo o povo estaria envolvido. E o versículo 20, ele é muito significativo para a gente poder entender como é que estava o coração do Salomão quando ele recebe a planta do seu pai. O versículo 20 diz assim, que Davi olha para Salomão, entrega a planta e diz assim para ele, meu filho, seja forte e corajoso. É fantástico a gente ver o jogo de palavras aqui, como se um pudesse complementar o outro, porque o Salomão não poderia ser apenas forte, sem ser corajoso. Porque se ele for forte, mas não for corajoso, ele não começaria a fazer absolutamente nada. Ele também não poderia ser apenas corajoso e se não tivesse força, porque no primeiro desafio ele ia abandonar o projeto. Não, tem que ser forte, tem que ter pele grossa, porque o povo vai reclamar, vai ter problema, então você vai ter que ser forte, mas além de tudo, você tem que ser corajoso para encarar esse negócio. E a junção dessas duas palavras resultaria na segunda palavra de Davi para Salomão. Ele diz assim, ser forte e corajoso, faz a obra. Simples assim. Quer dizer, se você não é forte, te vira, você vai ter que ficar. Se você não tem coragem, te vira, tu vai ter que arrumar. Arruma força, arruma coragem e faz a obra. O Davi não olhou para o filho dele, para o Salomão, e disse assim, olha, você tem que ser forte, corajoso, e aí você vê
se vai dar certo esse negócio. Não tem plano B. Não tem plano B. Tem um plano. Faz a obra. Salomão tem a planta na mão. E ele é encorajado pelo pai. Mas o Davi sabia que isso não bastava. O Davi foi e lhe deu um ingrediente extremamente importante para acalmar o coração do filho. O Davi deu uma promessa. Poxa, como é bom a gente fazer uma coisa quando tem uma promessa por trás. Porque quando a gente faz uma coisa e tem a promessa por trás, a gente tem a convicção de que o negócio vai dar certo. É um combustível a mais para a gente ir à frente. Qual era a promessa? O Davi olha para Salomão e diz assim: olha, o Senhor Deus, o meu Deus, vai estar com você. Ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar até que você acabe a obra. Mais ou menos o seguinte: olha, se você não começar esse negócio, Deus não vai estar com você. A partir do momento que você começar, meu filho, você vai ter que terminar. Enquanto você não terminar, Deus não vai abandonar você, não. Então começa e termina. Faz a obra. Porque Deus não vai te abandonar. Que maravilha ouvir isso. Salomão tinha 3 palavras para construir o templo: força, coragem, e de bônus no bolso, ele tinha uma promessa. Força e coragem era algo que tinha que brotar dele. Ele tinha que encontrar isso dentro da alma dele. Ele teria que encontrar isso dentro do coração dele. Eu tenho que ter força para continuar e eu tenho que ter coragem para levar esse projeto de construção à frente. Mas a promessa não dependia de Salomão. A promessa também não dependeria nem de Davi. A promessa depende de Deus. E Davi colocou Deus na jogada. Porque o Davi disse assim: ó, tenho certeza que Deus vai estar com você. A pergunta que não quer calar, e eu me colocando aqui no lugar de Salomão, é a seguinte: como é que eu vou saber que essa promessa vai dar certo? Beleza, pai, eu encontro força, eu encontro coragem dentro do meu coração para construir esse negócio. Mas e essa promessa? Como é que eu vou saber que Deus vai estar comigo nisso? Versículo 21 responde. Versículo 21 diz assim: eis aí. Parece que eu imagino o Davi apontando, né? Eis aí. Se acham contigo para toda boa obra voluntários. Eis aí. Se acham contigo para toda obra voluntários. A promessa se mostra para a vida de Salomão com parceiros que iriam acompanhar a obra ombro a ombro com ele. Homens que Deus chamou de voluntários. E sabe o que eu acho lindo nesse texto? Eu acho lindo como o texto descreve os voluntários. O texto diz assim, que Davi olha para Salomão e diz assim: homens que estão contigo. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você já saiba. Liderar igreja não é uma tarefa fácil. A gente sonha, a gente encontra oposição, a gente encontra reclamação, a gente encontra divisão, a gente prega e tem gente que não dá a mínima, a gente prega, estuda e tem gente que só sabe criticar o que a gente estudou e fala. A gente prega e tem gente que só vê o ponto negativo do que a gente falou. É só isso. É só isso. Né? A gente abraça, a gente deixa de abraçar. Tem gente que entra com a gente no meio do caminho e desiste.
Tem gente que constrói o barco junto com a gente, entra no barco, mas na primeira onda pula fora, desiste no meio do caminho. Sabe o que faz a gente continuar? Sabe o que faz a gente continuar? Quando a gente olha para o lado e a gente ainda encontra pessoas do nosso lado. Quando a gente olha para o lado e a gente diz assim, puxa, fulano está aqui me amparando, fulano está me acompanhando, fulano chora a minha lágrima, fulano come do meu prato, fulano está comigo no pãozinho seco, mas está comigo também na picanha, porque de picanha também a gente pode ter um pouquinho, por que não? Sabe o que faz a gente continuar seguindo? É quando você olha para o lado e você encontra pessoas que não desistiram no meio do caminho com você. Gente que ainda acredita. Gente que te ajuda a reprogramar a rota. Porque não é porque você é líder que você vai acertar a rota. Não é, não. Porque tem pessoas que acham que o pastor da igreja não pode errar, tomar uma decisão. Não, eu vou errar. Vou errar. Mas eu também preciso de pessoas que me ajudem quando eu errar. Porque é fácil degolar. E eu não me refiro apenas a mim. Eu me refiro em qualquer outro tipo de relacionamento. A gente continua, quando a gente olha para o lado, a gente vê que tem gente que acredita, gente que acompanha você. Gente que não pula do barco no meio da viagem. A promessa para o Salomão de que Deus não o abandonaria nessa tarefa grande, a promessa seria encarnada da seguinte maneira. Salomão, está aí, ó. Os voluntários estão com você. Você não está sozinho. Você estará cercado de voluntários. E não sou eu que estou dizendo, é o texto quem está dizendo aqui. Eu não faço igreja sozinho. Pastor nenhum nesse mundo faz. Conselho nenhum faz. Liderança nenhuma faz. A única coisa que eu peço e que Deus me dê a graça é de olhar para o lado e ver que ainda tem voluntários junto comigo. Como um tipo de confirmação de Deus olhando para mim dizendo assim, Vila, eu estou com você nisso. Você não vai ter todo mundo não. Mas se você tiver um bom grupo de voluntários do seu lado, entenda, eu estou com você, você não está só. A pergunta é, quem são esses voluntários? Quem são? E o texto nos dá algumas dicas. O texto diz no versículo 21, voluntários com toda sabedoria, de toda espécie, para cada serviço. Os voluntários aqui eram pessoas que se dispunham a realizar a obra. Mas não é realizar a obra de qualquer jeito. Ah, eu sou voluntário, eu vou fazer. O que precisa fazer? Precisa parafusar aqui o púlpito, mas nunca pegou numa chave de fenda. Aí você não vai ser voluntário, você vai desgraçar o negócio. Ser voluntário não é tapar buraco. Ser voluntário é você se dedicar dentro das suas habilidades e competências. Se você tem uma habilidade, uma competência específica, é dentro dessa habilidade e competência que você vai ser um voluntariado. Isso não significa que você tem que ser o melhor e o melhor em relação a todos os outros que estarão com você. Não, mas que você deve dar o melhor de você dentro da área que Deus o colocou e você dar o melhor de si. É isso. Esses voluntários eram diversos, para diferentes obras, para diferentes trabalhos, para diferentes abordagens. Ou você acha que o Salomão fez tudo sozinho?
Você acha que o Salomão definiu um negócio sozinho? Eu tenho cá minhas dúvidas se o Salomão conseguiu entender a planta. Eu tenho cá minhas dúvidas. Um tempo atrás eu fui pegar a planta da igreja aqui, aquela planta alta, tinha olho de cima, e falei assim, é mais fácil ler o grego aqui, porque isso que eu não estou entendendo é nada. Não entendo nada. Nem pego nesse trem. Chamei o Rogério, falei, traduz aí para mim, irmão. Aí foi traduzindo, eu falei, glória a Deus, aleluia, agora eu estou vendo, irmão, olha aí, como é que eu não vi? Aí eu perguntava, onde é que está o pilar aqui? Isso aqui que é o pilar. Tá certo. E onde é que é o banheiro aqui? Eu não consegui, por mais que eu ande aqui, quando eu vejo o papel, gente, o que é isso? Ou você acha que o Salomão também conseguia entender de tudo, todos os materiais, tudo que ele tinha que fazer? Não, ele precisou se cercar de pessoas que entendiam. Ele precisou se cercar de gente que compreendia o negócio. Quem eram esses voluntários? O texto diz que esses voluntários eram sábios. Sábios. Bom, eu vou tirar aqui por lógica que eram pessoas que entendiam de construção, pessoas que entendiam da administração, pessoas que entendiam de falar com outras pessoas, de reger. Mas eu entendo que o sábio também é aquele bom para ouvir e aprender. Porque a sabedoria não está no falar, a sabedoria está no ouvir. O Salomão precisou de um grande time. O Salomão precisou de um grande time para construir o grande templo. Salomão não faria isso sozinho. Ele precisaria de voluntários que assumissem a liderança, que estariam ajuntando junto com ele, não espalhando. Agora, esses voluntários, eles eram sábios, como diz o texto, em toda espécie de serviço. Em toda espécie de serviço. Construção, tinha o arregimentar as pessoas, tinha que ver o material, o peso do material, conferir medidas, dividir tarefas. O Salomão não fez isso, gente. O Salomão não fez isso. Para cada área da igreja, nós precisamos de voluntários. De pessoas que não estão pensando em ganhar com isso, mas de voluntários que se colocam à brecha para glorificar a Deus e edificar a igreja. Edificar o povo com os seus dons, com as suas competências e com as suas habilidades. E como eu já disse antes, o grande problema é que um faz 5 tarefas, sufoca, mata, desanima. Quantos de vocês têm uma história de preparo em áreas tão distintas umas das outras? Quantos de vocês têm uma narrativa de vida tão diferente da minha? Tão diferente da minha. Você sabe coisas que eu nem imagino como fazer. Eu sei algumas coisas que você também não sabe como fazer. Porque na nossa narrativa de vida, porque na nossa história de vida, Deus já nos coloca algumas coisas em nós. E a gente vai crescendo, a gente vai aperfeiçoando. As nossas histórias são diferentes. E quantos de vocês aqui têm uma história de preparo em algumas áreas e que você poderia contribuir demais com a vida dessa igreja? Deus tem forjado você na vida. E você pode se voluntariar a edificar a igreja com aquilo que você faz na sociedade. A pergunta que eu faço é: onde estão vocês? Onde vocês estão? Onde estão aqueles que se levantam no meio do silêncio, levantam a mão e dizem assim: eu estou aqui, eu vou ajudar, eu vou fazer. Onde estão as pessoas nessa noite que dizem assim: eu quero me voluntariar a servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Onde estão aqueles que
que podem se voluntariar a aliviar as cargas dos sobrecarregados? Ou você acha que não tem sobrecarregado aqui? Tem. Quem são aqueles que podem aliviar a carga um do outro? O templo, ele foi construído por Salomão. Sem os voluntários, não haveria templo. Salomão, com a planta nas mãos, poderia não ser muita coisa. Porque se ele não tivesse as pessoas que entendiam do assunto, Salomão não faria absolutamente nada. Nada. Nessa história toda, Deus tinha um plano para o seu povo. O Deus Pai planejou, o Deus Filho executou e o Deus Espírito Santo aplica em nós. O plano do Deus Pai era formar um povo. Jesus foi para a cruz e uniu todos nele. Na cruz, não há judeu e nem grego. Não há escravo nem liberto. Não há homem e nem mulher, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Na cruz e em Cristo, nós somos o povo. Distintos, diferentes, mas somos um povo. Deus Pai tinha um plano. O Deus Filho executou o plano, se entregando e formando a igreja. A continuação desse povo que se estabelece no Antigo Testamento. E Jesus chama 12 homens. Um o abandona. 11 seguem voluntariamente a sua voz. E nessa história, Salomão construiu o templo com a ajuda dos seus voluntários. Jesus o desconstruiu. E Jesus não o desconstruiu fisicamente, mas conceitualmente. Porque antes Deus estava no templo. Agora, em Jesus, com os seus 12 voluntários, a igreja se transforma. E Jesus levanta um novo templo com os seus voluntários. Vocês. Vocês são a igreja. Isso aqui não é igreja. Isso é um lugar onde a gente se reúne. Eu e você somos a igreja. E sabe como é que Jesus construiu essa igreja? Primeiramente com seus 12 voluntários, que dedicaram as suas vidas, que se entregaram à obra, que pagaram o preço, que foram fortes e corajosos. Hoje, a mesma palavra de união e serviço voluntário que os irmãos do passado ouviram de Salomão na construção do templo é a mesma dita aos irmãos da igreja atual. Edifiquem essa igreja. Edifiquem essa igreja. E quando eu estou dizendo para você edificar essa igreja, eu não estou pedindo para você vir aqui e instalar um vidro apenas nesse lugar. Não, eu estou falando para você edificar pessoas que estão aqui. Todos nós somos capacitados por Deus. Edifiquem essa igreja. Levante do seu banco. Construa algo no coração das pessoas. Se voluntarie para servir a Cristo, edificando a comunidade a qual você está inserido. E se for o caso, para trocar o vidro, se você sabe fazer isso, faça. Está na hora da gente se levantar como povo de Deus e dizer: Pai, eu estou aqui. Eu quero edificar essa igreja a qual eu faço parte. Eu quero vestir a camisa dessa igreja. Eu quero vestir a camisa desse time. E particularmente,
Eu quero olhar para o lado e ver que eu não estou sozinho nesse negócio. Eu quero olhar para o lado e quero ter a mesma bênção que Salomão teve quando ele olhou para o lado e Davi diz assim: eis aí os voluntários. Sem eles, não há construção. Eu quero terminar a mensagem de hoje com um desafio muito simples para todo mundo que está aqui hoje. Eu quero pedir aos diáconos que venham aqui à frente, por favor. Pedir para vocês virem aqui à frente. Todos vocês que estão aqui, vocês irão receber um presente hoje. São 2 presentes. Quando vocês receberem esses presentes, assim, eu espero que o presente que você está recebendo hoje você guarde com muito carinho, muito amor. Vocês vão pegar esses 2 presentes, você vai preencher um primeiro, tá? E você vai ver, e depois tem um outro presente que é como se fosse um formulário. Esse formulário, escrito voluntário, tem um questionário dentro. Me dá um aqui, Caco. Esse aqui, ó, é o segundo presente. Você vai preencher algumas coisas que estão aqui e você vai trazer na semana que vem. Você vai orar, você vai pensar e você vai trazer na semana que vem. Esse outro é um outro desafio. Na verdade, nós temos 2 desafios. Um desafio pessoal e um desafio que eu vou chamar de desafio institucional. Você tem 2 desafios. Todos que estão aqui vão sair com papel. Esse aqui é seu. Você não vai precisar trazer. Agora, se você quiser compartilhar para a gente poder ver o que está rolando, como é que você tem feito, vai ser bom, porque isso incentiva o outro. Esse aqui você vai trazer na semana que vem. Vai trazer, colocar no meio da sua Bíblia e vai esperar na semana que vem. Eu vou pedir para vocês entregarem isso. Eu vou esperar vocês receberem. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor, que nós não estejamos sozinhos na tarefa da edificação do teu povo. Que nós sejamos voluntários, dispostos a te servir. E servir ao Senhor também implica em abençoar o teu povo. Com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que a gente sabe fazer. Eu peço, Pai, para que nessa noite o Senhor levante pessoas, homens e mulheres, todos, para te servirem e edificarem esta igreja, conduzindo essas pessoas ao caminho da cruz do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos dê um tempo de renovo, de paz e de serviço ao Senhor com alegria. Porque nós sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você todos os dias, hoje e para todo sempre. Amém.